Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, irmãos, boa noite, amados irmãos da Igreja no Gama, que estão nos visitando e aqueles que vão assistir posteriormente no YouTube, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palavra. Antes de começar a palavra, gostaria de orar um pouco, né? Para que o Senhor possa hoje nos iluminar mais, nos encher com a Tua vida, né? Nos apacentar, nos acalentar, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, essa noite nós te louvamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por cada um de nós, também por Tua palavra, que a cada dia vem nos suprido, vem nos sustentado. Senhor Jesus, apresento aqui essa noite, Senhor, toda a igreja no Gama, cada irmão que está aqui presente, que o Senhor possa nos conduzir a ouvir o Teu falar, que possamos abrir nossos corações para receber mais da Tua vida. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa noite a gente vai desfrutar de alguns capítulos do livro Fundamentos da Fé Cristã. É um livro que está sendo lido, né, no GFCM, Grupo Familiar de Cuidado Mútuo, e que tem sido de grande ajuda para a gente. A gente vai desfrutar hoje do capítulo 6 até o capítulo 9, que fala do plano de Deus para cada um de nós. E eu louvo muito ao Senhor ao ler o livro, né, porque a gente percebe o cuidado amoroso do Senhor por cada um de nós. Porque, por um lado, nós temos o encargo, a comissão de pregar o Evangelho do Reino, né? de seguir a palavra profética, de pregar a palavra. Essa é a nossa função, o nosso encargo. Mas, por um outro lado também, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito amorosa. Hoje a gente vai ver princípios, que fundamentos da fé cristã. Fundamento é o quê? Fundamentos é a base, né? São princípios. O princípio de um viver cristão adequado, né? Então esses princípios, ao decorrer da nossa vida cristã, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, acaba não valorizando tanto esses princípios, e esses princípios são importantíssimos para que a gente possa ter um bom crescimento de vida, um bom convívio espiritual. Então, tanto para os irmãos que creram há muitos anos atrás, que congregam há muitos anos, como aqueles irmãos que são convertidos há pouco tempo, é fundamental que a gente esteja sempre ouvindo essa palavra, sempre tornando viva em cada um de nós, né? Então, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Os irmãos já sabem a história, né? Que ali, antes aqui de Gênesis, né, no início da criação, Satanás foi lançado por terra. Então, desde então, o plano de Deus é recuperar o domínio da terra, né? E para isso, Ele criou o homem. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre o homem tripartido. Vamos ler Gênesis, 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui o homem foi criado de uma forma especial. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ele não é um ser diferente, ele é um ser diferente dos demais, porque o homem, ele é o único capaz de ter aquela comunhão íntima com Deus, é o único que tem o Espírito, né? E aqui no capítulo 2, do versículo 7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui a gente vê a formação do homem, como é que o homem foi formado. O homem foi formado de quê? De corpo, alma e espírito. Aqui, no versículo 7 do capítulo 2, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui é a formação do corpo do homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então aqui foi colocado o espírito dentro do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele tem uma alma para poder ser conduzido. Outro versículo que fica muito claro isso, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então aqui ele cita, né? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor criou o homem com o corpo, a alma e o espírito para um propósito, né? Para que ele possa ali servir a Deus, para que possa ter um viver ali na presença de Deus. E aí vem os pontos que a gente precisa cuidar dessas partes do nosso corpo, do nosso ser, o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a nossa parte física, né, que nos leva a tocar nas coisas, a ter contato com a realizar a vontade de Deus ali de forma física, de forma prática. Nosso corpo ele precisa ser cuidado, né? O Senhor criou o homem, o corpo do homem de uma forma impressionante. Nem com toda a tecnologia da ciência os cientistas conseguem criar um ser como o homem. Se a gente perceber a mecânica aqui, a forma orgânica como nós vivemos, né? Mesmo dormindo a gente respira, mesmo dormindo nosso coração bate, né? A gente consegue falar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, o Senhor ele criou o corpo do homem de uma forma bem complexa, de uma forma a qual não dá para copiar essa criação. Apenas Deus é capaz de criar o homem, foi capaz de criar o homem. E nós precisamos nos manter, conservar esse corpo íntegro, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é um ponto que a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo. E é por isso que a gente tem que estar sempre ouvindo essas palavras, esses fundamentos da fé. Porque o nosso corpo ele foi criado para Deus, para que nós possamos servir a Deus. Só que no nosso decorrer do nosso viver cristão, viver humano, a gente comete muitas coisas as quais afetam o nosso corpo. E eu acho importante a gente falar sobre isso, mesmo que sejam palavras duras, que eu até leio em Coríntios, que o próprio Paulo advertiu os coríntios sobre isso, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E eu creio que nós precisamos ouvir essas palavras atentamente e viver ali na presença do Senhor, para que não venhamos a cair em certas falhas, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, eu vou começar do 12, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha só o que Paulo fala aqui aos Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? E aí agora vou pular para o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo, Deus criou para que a gente possa glorificar a Deus, para que nós possamos adorar o Senhor. Só que o inimigo ali, que enganou ali Adão e Eva no início ali da formação, né, em Gênesis, o nosso corpo, conduzido pelas outras partes que a gente vai falar, quer muitas vezes praticar pecados, tem tentações, tem desejos. E esses desejos praticados, eles nos tiram da presença de Deus, eles nos afastam de Deus. E aí o nosso corpo, ao invés de ser instrumento do Senhor, passa a ser instrumento de Satanás. E aí é importante a gente falar porque são fundamentos, mas muitas vezes a gente começa a andar de qualquer forma e esquece, e é envolvido, é enredado pelo mundo, pelas coisas dessa terra, e acabamos praticando essas coisas. Então é importante a gente cuidar, preservar nosso corpo, não só no aspecto físico, o que nós nos alimentamos, né? No livro, os irmãos que já leram, né? Fala muito daquela questão das substâncias químicas que nós podemos ingerir. Isso aí tira a nossa sobriedade. O Senhor não consegue utilizar o nosso corpo plenamente, na sua plenitude, né? A gente fica sempre ali travado, não consegue avançar, né? A questão de manter também o nosso corpo um vigor físico, para que a gente possa servir o Senhor. Muitas vezes nós não temos o vigor de servir o Senhor porque não cuidamos bem do nosso corpo. E principalmente a questão dos pecados, guardar o nosso corpo para Deus. Quando vier uma tentação, pense nisso, e eu invoco o Senhor. Senhor, meu corpo é seu. Senhor, eu entrego novamente meu corpo para ti. Sabe por quê? Porque o Senhor nos comprou com alto preço. Nós pertencemos ao Senhor.
né? Outro ponto que a gente vai tocar agora, a gente falou sobre o corpo, a gente quer falar também sobre a alma, né? Que é outra parte que é feito o ser humano, né? E a alma é dividida em 3 partes: na mente, na vontade e na emoção. A mente é o que nos leva a pensar, a raciocinar e faz parte da nossa alma. Nós precisamos guardar nossa mente, colocá-la sempre no Espírito, procurar colocar sempre no Espírito. Pensar nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, onde Cristo vive, né? Assentado à direita de Deus. Quanto mais nós pensamos nas coisas do Senhor, mais a gente ali é envolvido com as coisas do Senhor, mais a gente quer orar, mais a gente quer ser fiel ao Senhor. Mas a gente vê que diariamente a gente vive essa briga, né? As coisas que acontecem na nossa volta quer levar a nossa mente a não pensar como o Senhor pensa. Aí vem as questões do trabalho, as questões familiares, o cansaço, né? As coisas que nós assistimos na televisão. E por isso que é muito importante nós termos a nossa comunhão com o Senhor. Não desprezar a comunhão com o Senhor e a leitura da palavra. Porque é através dessa comunhão que a gente passa a pensar nas coisas lá do alto. Os irmãos têm falado muito sobre a palavra profética. E quando chegam os versículos ali no grupo, para a gente poder ler esses versículos, irmãos, isso é um guardar muito grande para a gente. A gente começa a se envolver com as coisas do Senhor. Aí não dá nem tempo de pensar, de levar nossa mente para as coisas terrenais. A gente pensa com a responsabilidade que nós temos que ter, né? Porque nós trabalhamos, estudamos, mas a gente não se preocupa além do que convém. A gente fica mais ali voltado para as coisas do Senhor, né? Com a responsabilidade que vive na terra, mas pensando nas coisas lá do alto. Aí tem a mente, né? E tem a emoção. A emoção também é algo que mexe muito com o nosso desfrute, faz parte da nossa alma. A emoção, a gente vive num mundo corrompido, né? Num mundo assim difícil. Acho que a fase emotiva, emocional, mais difícil de todos os tempos, porque nós vivemos numa geração, numa época de informações muito rápidas, né? Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai ele trabalhava e tirava 2 horas de almoço em casa, e quando ia para casa não tinha celular, ninguém ligava, então assim, era uma época que não existia celular, não existia WhatsApp, você saía do seu trabalho e você ia para casa, e ninguém te achava, então você ficava ali tranquilo, estava descansando. Hoje, irmãos, os grupos, né, chegando mensagem aqui, ali você está no carro, você fica preocupado, quer ver no carro. Então assim, hoje a questão emocional está muito forte. Antigamente, né, era uma época que as mães ficavam em casa para cuidar dos filhos, né? Então assim, o pai chegava em casa, o almoço está pronto, a mãe está cuidando dos filhos, está colocando uma criação boa ali, um padrão bom cultural para os filhos. Hoje a maioria das mães precisam trabalhar fora, né? Porque o sustento está pesado só para o marido. E do outro lado, o marido também precisa ajudar em casa. Então a gente vê que as tribulações, a correria, está gerando uma séria crise de ansiedade e de depressão, né, nas pessoas. Mas aí por isso nós precisamos colocar nossa mente no Espírito e nos alegrar no Senhor. As alegrias do mundo são passageiras. A gente pode até vamos num restaurante legal, comer com a esposa, não que seja errado, isso é importantíssimo. Mas sempre que a gente for passear com os filhos, passear com a esposa, ter sempre esse sentimento de se alegrar no Senhor. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Nós devemos buscar alegria no Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então a nossa alegria tem que estar voltada para o Senhor. A gente percebe que quando a gente vem para uma reunião, por mais que a gente tente buscar o Senhor em casa, que nós devemos buscar o Senhor em casa, quando a gente chega aqui na reunião e vê os irmãos, começa a cantar esses hinos, né? Até falei com a Jane, nossa, eu comecei a ouvir os hinos, começou já o Espírito fluir mais, né? Então assim, quando a gente ouve os hinos, quando a gente está com os irmãos, quando a gente sai para uma pregação do Evangelho, né? Aí, quando a gente sai para a pregação do Evangelho, a gente volta assim alegre, a gente quer compartilhar, a pessoa que recebeu a oração ganha do Senhor, fica alegre, nós saímos alegres também, então quando a gente pratica isso, nós estamos nos alegrando do Senhor. Então isso aí também vai guardando a nossa emoção.
A nossa emoção vai sendo colocada para o Espírito, nós vamos nos alegrando no Senhor, né? E tem a questão da nossa vontade, que também faz parte da nossa alma, né? E a vontade é um ponto crucial assim também para que nós possamos desfrutar do Senhor na sua plenitude. Porque a vontade ele é o nosso querer, né? Nós fazemos escolhas e nós devemos procurar não escolher as coisas erradas do nosso dia a dia. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Aqui fala sobre a questão do engano, né? Olha só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. E se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. No Jardim do Éden, ali mostra bem a questão da vontade, porque o Senhor, Ele deu ali uma ordem para Adão e Eva, né? De que de todas as árvores do jardim poderia comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então ali era Eva foi tentada, né? A conhecer o bem e o mal. Só que essa decisão dela, essa vontade, essa escolha, fez com que o pecado entrasse no homem. E a partir daí, o pecado entrou na humanidade e foi uma escolha ruim. Então nós também temos essa vontade. Todos os dias nós nos deparamos com várias situações a qual nossa vontade é expressa. Muitas vezes nós não queremos buscar o Senhor para descansar. Nós preferimos assistir ali seriados, mas a gente não quer buscar o Senhor. Não que isso seja errado, tá, irmãos? Mas a gente precisa ter essa vontade inclinada para o Senhor. Quando tiver essa escolha, né? Já falei muito sobre a questão das duas mesas, né? A mesa do Senhor e dos demônios, que está em Coríntios, né? Então a gente se depara com essas duas escolhas todos os dias, diariamente. E a nossa vontade tem que estar inclinada em desfrutar da mesa do Senhor. Por que eu falei que achei bom esse livro, ler esse livro, né, nos FCMs? Porque da mesma forma que o Senhor nos encoraja a servi-lo, a praticar as obras do Senhor, Ele também está nos dando uma base na leitura, na literatura, para que a gente tenha esses princípios em nós, para que a gente não venha a se perder. Porque a gente tem essa vontade, a gente sabe que tem que ter a vontade inclinada para o Senhor, mas quantas vezes por dia a gente segue o Senhor? Né? Quantas vezes por dia a gente não faz outra opção? Né? E é por isso que o Senhor todo dia vem falando com a gente isso. A gente tinha uma experiência lá em casa que a gente costuma muito falar para os nossos filhos: vai escovar o dente, vai ver as coisas. E eu falei bem assim: nossa, a gente todo dia falar isso, já era para ser algo automático. Estou falando tanto, assim, já era para ter aprendido já a fazer as coisas. Aí eu pensei logo no Senhor com a gente, né? Quantas vezes o Senhor me fala: André, vai orar, André, vai ler a palavra, André, pregar o Evangelho, André. E quantas vezes eu sou fiel ali? Não era para estar sendo algo já do meu viver, do nosso viver, de tanto que o Senhor tem falado para a gente. E é por isso que a gente tem que ouvir de novo. Porque enquanto não ficar orgânico ali no Espírito, a gente vai ter que estar sempre ouvindo. E isso, irmãos, é até a volta do Senhor. Então sempre escolher fazer a vontade do Senhor. Amém? Aí a outra parte do nosso ser, que é o corpo, a alma, aí tem o Espírito. E o Espírito também é dividido em 3 partes, né? A consciência, a comunhão e a intuição. A consciência, irmãos, por isso que a gente tem que estar com o Espírito exercitado. Porque a consciência é que nos mostra o que é certo e o que é errado. Acho que os irmãos já tiveram essa experiência. Quando a gente está desfrutando do Senhor, até vem uma tentação. Só que quando a gente vai fazer ali, a consciência: não vou fazer. Até uma mentira. Às vezes a gente vai falar: não, vou falar uma mentirinha aqui, não vai prejudicar ninguém. Mas se a gente estiver desfrutando do Senhor, a consciência não deixa. A gente coloca diante do Senhor e o Senhor nos dá outra solução. E aí por isso que é bom essa parte do nosso espírito, que é a parte mais interior do nosso ser, tá com o espírito bem exercitado, bem ativado. Porque a nossa consciência é que vai estar nos conduzindo a fazer tudo conforme o Senhor está nos colocando, né? E também não cair em pecados, porque quando a gente vai fazer algo errado, ali é quebrado a nossa comunhão com o Senhor. E aí a gente não consegue avançar muito no Senhor, né? E a outra parte do Espírito é a comunhão.
A comunhão vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, fala um pouco sobre a comunhão. Capítulo 6, versículo 17. Olha só, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito do Senhor. E quanto mais esse Espírito é o que nos permite ter a comunhão com o Senhor. Então, nós cremos, temos que ter essa certeza, essa convicção que nós temos comunhão com o Senhor. E esse acesso à comunhão com o Senhor já foi liberado quando Cristo morreu, né? Então, nós podemos a qualquer instante ter comunhão com o Senhor. E é aquela questão, fundamentos da fé cristã. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que não... Vamos ler melhor, Romanos 10, 17. Aqui nós falamos sobre a fé, né? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quanto mais te ouve a palavra, mais essa fé é inserida em nós. Então, essa fé, essa comunhão com o Senhor, que o Senhor, a gente não consegue ver o Senhor presencialmente, né? Mas nós conseguimos sentir, essa comunhão que vem pela fé é que vai guardando aqui a nossa consciência, vai guardando o nosso viver cristão, né? E outra parte do Espírito é a intuição. E a intuição é que vem aquele conhecimento íntimo do Senhor. Quanto mais comunhão com o Senhor, quanto mais a gente ativar a consciência, mais a nossa intuição no Espírito fica ativada também. Então mais o Senhor nos conduz de forma melhor. Tem um versículo muito bom que fala sobre isso, que é João, né? 1 João capítulo 2, tem o versículo 20 e o 27. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então nós temos essa unção que nos leva a ter essa intuição ativada, essa comunhão com o Senhor. Aí no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós temos uma unção dentro de nós, que é o Espírito, que nos ensina sobre todas as coisas. Então quanto mais comunhão com o Senhor nós temos, quanto mais nós tocamos nesse Espírito, mais ele vai nos conduzindo a agir no Senhor, né? Nós temos o aspecto da obra, o aspecto geral da obra, né, que é a pregação do Evangelho, pelos encargos, né, pela palavra profética. Mas assim, muitas vezes no nosso dia, nós estamos ali presos na nossa rotina, e acontecem pequenas situações que muitas vezes nós levamos de forma, não damos atenção importante a essas pequenas coisas, e deixamos nos levar pelas emoções da alma e pelas coisas que não vêm do Senhor. E é por isso que essa unção tem que estar sempre ativada, sempre andar, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, orando a palavra, orando ao Senhor. Principalmente no convívio com o trabalho e em casa. Às vezes uma pequena situação com a esposa ou com os filhos ou com o colega de trabalho, uma pequena situação que a gente deixa passar de forma leve, sem estar com a unção ativada, pode virar um problemão, né? Na criação de filhos, no convívio com a esposa, né? No trabalho. Uma palavra mal entendida pode gerar um grande dano, e gerando esse dano, gera também nosso desfrute com o Senhor. Então por isso que a gente tem que estar ali com a unção sempre ativada. E é claro que o inimigo, ele não quer isso, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então ele quer tirar a nossa comunhão com o Senhor, quer deixar a nossa alma abalada, né? O nosso emocional abalado, né? E deixar o nosso corpo ali danificado. Então ele quer atrapalhar a nossa vida com o Senhor, né? Então por isso a gente tem que ter essa base, esse fundamento da fé cristã, né? A gente conhece o nosso corpo, sabemos como é que é feito. Então quando vem um problema, a gente já pensa, olha, eu tenho uma mente que está me levando a pensar coisa errada, e está me dando uma ansiedade.
mas essa ansiedade não é de Deus. E aí se volta para o Espírito. Colocamos nossa emoção, nos alegramos no Senhor, né? E nossa mente colocada no Espírito, que a partir daí o Senhor vai acalmando, né? No mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu o mundo, né? O Senhor venceu o mundo. Então, se nós quisermos vencer as tribulações do mundo, nós precisamos estar em Cristo, porque o próprio Senhor em nós vai conseguir vencer essas tribulações, né? Por mais que não passe a tribulação, porque igual Paulo falou que tinha espinho na carne, né, que rogou que o Senhor tirasse, mas ficou ali o espinho. Por mais que nós tenhamos espinhos na carne, tribulações que muitas vezes demoram a passar, muitas vezes não passam, se nós estivermos ali no Senhor, o Senhor em nós vai conseguir nos acalmar, nos tranquilizar, nos dar sobriedade e não nos afastar do Senhor por conta das tribulações. Amém? E graças ao Senhor que nós somos escolhidos, né? O Senhor nos escolheu. Vamos ler Efésios. Então essa é a formação do homem, a forma com que o Senhor nos formou, para que possamos ser úteis para Ele, né? Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, no versículo 3, aqui também faz parte do plano de Deus, o que o Senhor tem para nós, né? Como o Senhor nos formou, qual o sentimento do Senhor, né? Então aqui, essa epístola que Paulo escreveu também, quando a gente começa a ler, a desfrutar e entrar nesses versículos, a gente passa a amar mais o Senhor, a gente passa a ser mais agradecido ao Senhor, a gente passa a amar mais a igreja, a amar mais os irmãos, passa a amar mais a obra do Senhor, quando a gente vê o tamanho da sua graça e das bênçãos que Ele tem nos dado, né? Versículo 3, capítulo de Efésios: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que preciosidade, bendito. O Senhor é bendito. E Ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não é pouco não, é com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aqui muitas pessoas pensam que essas bênçãos do Senhor se restringe apenas a que ter um carro bom, ter um emprego bom, ter uma família boa, mas aqui se refere a bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí o Senhor reaviva em cada um de nós esse sentimento precioso de quando estamos no Espírito, de quando tocamos no Senhor, aquela alegria que a gente quer falar para todo mundo, a gente quer contar que nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus. E no momento dessa alegria, irmãos, todos os nossos problemas viram nada, porque a gente sabe que o Senhor está nos guardando, a gente sabe que o Senhor já nos abençoou com essas bênçãos espirituais, né? Versículo 4: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então olha só, o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Sermos santos por quê? Porque o Senhor nos separou, nós somos separados do mundo, né? O Senhor, nós estamos num processo de santificação, nós estamos sendo transformados, né? Para que a gente possa chegar ali à glória de Deus, né? A glorificação. E irrepreensíveis para Ele. Aqui é outro ponto também que eu ganhei muito também. Vou ler o restante também. Versículo 5: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou filiação, né? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o Senhor tem prazer, beneplácito, Ele tem um bom prazer. Então, Ele nos predestinou para Ele. Então, o Senhor nos separou, nós somos irrepreensíveis em Cristo. Por quê? Porque irrepreensível o quê? Sem mancha. Não tem acusação quando nós estamos em Cristo. Porque o Senhor morreu por cada um de nós, para que possamos estar sem manchas, sem acusação, quando tocamos no Senhor. E o que eu achei precioso, predestinou para Ele, segundo o seu bom prazer. E aí o Senhor se alegra, porque Ele nos criou para Ele. Então quando nós nos voltamos para o Senhor,
Quando nós estamos indo para Ele, no desfrute do Senhor, o Senhor está o quê? Se alegrando. Né? Quer ver o Senhor feliz? Desfrute do Senhor. Busca a palavra. Né? Busca a palavra e prega a palavra. Quanto mais desfrutar do Senhor, mais o Senhor se alegra em cada um de nós. Né? No versículo 6 do mesmo capítulo, Efésios 1. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então o Senhor nos concedeu essa graça, né, gratuitamente no amado que é Cristo, no qual temos a redenção. Então essa redenção é o quê? É no amado, em Cristo. E aqui é um ponto importante também para a gente poder estar tornando vivo no nosso viver diário a questão da redenção em Cristo. O Senhor, Ele nos redimiu ali através da sua morte, na sua morte na cruz. Para a gente poder... vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro, capítulo 1, Senhor Jesus, versículo 18 e 19. Vamos ler a partir do 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nossa fé e esperança tem que estar em Deus, e nós fomos redimidos através da morte do Senhor na cruz. No Antigo Testamento, para os pecados serem ali perdoados, né, era necessário ali matar um animal para poder derramar o sangue, e ali havia esse perdão, né? No Novo Testamento, para poder resgatar o homem, para poder limpar os pecados da humanidade, deveria haver morte, porque a morte é o pagamento do pecado. Só que a morte de qualquer pessoa, né, não é capaz de pagar o pecado, né, porque nós somos pecadores, nós temos pecados. Apenas a morte de um justo seria capaz de pagar esse pecado da humanidade. E esse justo foi Cristo, Filho de Deus, que veio de uma forma especial, né? Ele não podia nascer do pecado também, então ele nasceu de uma virgem, para que pudesse ter ali o viver humano, viver ali 30 anos como uma pessoa normal, no sentido dos seus afazeres, do trabalho. Teve experiências que um ser humano teve, né? E depois começou ali o seu ministério de pregar o Evangelho. E ali ele foi um homem sem pecados, onde ele passava pelas dificuldades do ser humano, para depois poder ser morto e ali derramar o sangue por cada um de nós. Então essa redenção em Cristo é a base para a gente poder estar todos os dias nos lembrando: Cristo morreu por mim, Cristo morreu por cada um de nós. Ele passou ali um tempo na cruz, né, onde Deus se afastou dele, porque Deus não pode ser um com os pecados. Então quando ele estava ali carregando o pecado da humanidade, aí ele ficou sozinho. E nesse momento ele estava conseguindo ali pagar o pecado da humanidade. E hoje ele é o Espírito que está em cada um de nós. Então essa gratidão que nós temos ao Senhor deve ser um combustível para que a gente possa estar ali buscando o Senhor, né? Adorando o Senhor, lembrando que o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos redimiu, o Senhor pagou um alto preço por nós, o Senhor nos comprou. Amém? Voltando para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, continuando o versículo
Versículo 8 eu já li, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui, ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele. Então, nós temos uma cabeça para nos conduzir, para conduzir a igreja. Essa cabeça é Cristo, né? Porque Cristo nos comprou, nós pertencemos a Cristo. Devemos permitir que o Senhor encabece nosso viver, né? No versículo 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, né? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós também somos herança. Por um lado, o Senhor é nossa herança, né? Porque nós buscamos o Senhor para reinar com o Senhor, para viver na glória do Senhor com Ele eternamente. Por outro lado, nós também somos herança do Senhor, porque o Senhor nos comprou. Ele nos comprou para Ele. Então, nós temos essa herança, aguardamos esse momento, né? Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, esse sentimento rico de esperar em Cristo, né? Estar buscando o Senhor, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Então a gente vê aqui todas as bênçãos do Senhor. O Senhor, Ele ali nos predestinou, né, para Ele mesmo. Nós somos sua herança, o Senhor também é nossa herança. O Senhor está nos conduzindo para a filiação. O Senhor morreu por cada um de nós. E um ponto muito rico também é que nós somos selados. Hoje, cada um de nós que cremos no Senhor, nós temos um selo. Nós temos um selo. Tem ali, os irmãos sabem que é o selo, né? O selo é algo que tem ali geralmente um símbolo, uma marca, né? Então, é como se o Senhor estivesse o Senhor nos selou. Nós temos a marca de Cristo em cada um de nós. Nós somos diferentes das pessoas que não têm o Senhor. Nós temos o Espírito. Nós fomos selados por Ele. Senhor Jesus, vamos ler Romanos 12, 2? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Essa questão do selo também eu ganhei muito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse selo, nós somos selados quando cremos no Senhor, mas esse selo, ele é colocado em nós também diariamente. Cada vez que nós agimos no Espírito, que nós fazemos a vontade do Senhor, esse selo, ele é colocado em nós. E quanto mais a gente se volta para o Senhor, que esse selo é colocado, mais a gente experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus, diz amém. Amém. E a questão da vontade de Deus, a gente precisa de muita fé e muito desfrute, porque a vontade de Deus muitas vezes não é a que a gente quer, né? E aí muitas vezes nós ficamos com medo, né? Será que vai fugir do meu controle, né? Será que não vai acontecer bem como eu quero? Mas aí quando a gente permite que o Senhor faça a vontade dEle, aí nós somos selados e conseguimos ganhar mais do Senhor, né? Olha só a importância de a gente ter essa comunhão com o Senhor e esse desfrute, e não se afastar do Senhor. Quanto mais a gente desfruta do Senhor, mais esse selo é colocado e mais conseguimos crescer em vida e experimentar essa vontade do Senhor, essa vontade perfeita do Senhor. Mas esse selo também, ele também serve para quê? Quando nós queremos fazer algo que não é de Deus, nós também rejeitamos quando estamos no Espírito. E quando rejeitamos fazer algo que não é de Deus, nós também somos selados.
né? Porque a atitude ali, o desfrute do Senhor não permite que a gente tome decisões conforme o Senhor quer, né? Então, por isso que é importante esse contexto todo de conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus para cada um de nós, e a cada dia está tornando vivo o nosso espírito, né? Está tornando subjetivo. Muitas vezes, nosso viver diário a gente deixa fora da gente, né? A gente conhece, mas quanto mais a gente pratica, mais subjetivo se torna e passa a ser um viver, né? Por isso que assim, às vezes a gente vê os irmãos, né, nos encorajando a pregar o Evangelho, né, a questão de ter experiências com o Senhor em relação à pregação do Evangelho, em relação à comportagem. Isso eu vejo o amor do Senhor, porque nesses momentos que a gente procura praticar a vontade do Senhor, é o momento que a gente mais assim, se trava, né? A gente tem dificuldade, né, de fazer as coisas, né? E aí vai ter o encargo, né, da pregação do Evangelho com as crianças também, o que eu acho muito rico, envolver as crianças e toda a família nisso, porque eles ajudam. Contar uma experiência de pregação do Evangelho que a gente teve, né, na última saída. Eu, no passado, sempre tinha dificuldade de oferecer os livros, mas não é nem por causa da literatura, é porque eu não consigo vender as coisas, eu sou muito ruim para vender coisas, sou horrível para vender as coisas. E aí eu tinha vergonha de vender, né? E aí eu saí com meus 2 filhos, né? E aí eu pedia para orar, orava, entregava o jornal, né? E o folheto, ó, vai ter reunião, né? Se precisar de oração pode ligar. E aí foi primeira, segunda, aí na terceira minha filha: papai, você não está oferecendo os livros. Aí eu falei: tá bom, filho. Então eu me arrependi e comecei a oferecer os livros. E aí quando se quebrou essa trava que tinha, aí começou a fluir. Então assim, tem situações que nós somos provados pelo Senhor, mas aí quando a gente consegue quebrar, ser fiel ao Senhor, aí vem o selo. E aí quando vem o selo, aí vem aquela questão da emoção que a gente falou. A gente fica alegre. A gente fica alegre e começa a ver que não é aquilo tudo que o inimigo colocou na minha cabeça. E aí a emoção começa a ficar alegre e a vontade começa a partir. Não, eu quero fazer de novo. Quero praticar a vontade do Senhor. Então a gente começa a colocar a nossa alma, né, as 3 partes da nossa alma voltada para o Espírito e logo reflete no corpo, né? O Espírito vai conduzindo. E aí o Espírito, que muitas vezes está ali escondidinho, né, lá dentro, bem coberto pela nossa alma, pelo nosso corpo, está ali presinho, aí começa a aparecer, né? Porque a gente tem esse costume às vezes de deixar o Espírito ali do Senhor escondido, né? Não, Senhor, fica aí quietinho que eu vou fazer o que eu quero agora. Aí depois, não, Senhor, agora eu preciso de você, vem cá. Né? O Senhor é para estar constantemente aparecendo no nosso ser, no nosso semblante, nos nossos olhos, no nosso sorriso, no nosso falar, né? A questão do corpo, eu não falei, a questão do nosso falar é importante. As palavras que usamos, as coisas que falamos. Às vezes, nós podemos ser envolvidos pelo nosso trabalho, a forma que as pessoas falam, a gente queria falar da mesma forma. Só que cada vez que a gente fala uma palavra imprópria, né, ali o Espírito morre um pouquinho, a gente se afasta um pouco mais do Senhor, né? Então a gente precisa estar ali buscando falar essas palavras de vida. E é por isso que tem aquele cuidado também que a gente sempre fala, né? Cuidado com o que está assistindo na televisão, né? Porque as palavras que são ditas ali, né? Ali a gente vai recebendo na nossa mente, aí vai colocando nossa mente não para o Espírito, mas para as coisas do mundo. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa ter força para servir o Senhor, para buscar o Senhor, né? Voltando para Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Vou ler o trecho só para ter o contexto, tá? De novo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então esse termo, essa palavra penhor, o penhor também é um ponto importante aqui dessa questão do plano de Deus. O que é penhor? Antigamente o penhor é uma garantia, né? Por exemplo, você vai comprar uma propriedade, hoje a gente chama de sinal, né? Você paga um sinal para dizer que você vai fechar o negócio, e aí aquela terra, aquela propriedade passa a ser sua. E antigamente se chamava penhor, né? Dava um penhor para poder garantir que aquilo ali
vai ser seu, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? Então, aqui diz, o qual é o penhor da nossa herança, o que é a questão do Espírito. O Espírito que o Senhor nos deu é o penhor, é a garantia de que o Senhor vem nos buscar. Nós fomos comprados, então ali, o Senhor já pagou ali, deu o Espírito. Então nós temos o Espírito. E o bom, assim comparando com a questão da propriedade, quando a pessoa compra a propriedade, tanto quem vendeu recebe um pouco do dinheiro, pode desfrutar do dinheiro, como quem comprou pode usufruir ali do bem, né? O penhor do Senhor é a mesma forma, Ele nos comprou, nos deu o Espírito, e nós já podemos começar a desfrutar do reino do Senhor, né? Porque o reino está em vós, né? Então o reino do Senhor está dentro de cada um de nós. Então quanto mais somos selados, quanto mais buscamos o Senhor, mais a gente desfruta dessa alegria do Senhor, das bênçãos do Senhor. E aí, acho que todos os irmãos já tiveram a experiência da alegria que é estar no Espírito, né? E não vou nem falar aqui, porque assim, é uma alegria que você quer ficar no Espírito, você quer falar do Senhor, nada tem problema mais, por quê? Porque é essa alegria do Espírito. Então esse desfrute que é o antigozo, né, do reino, nós podemos desfrutar hoje também, né? E por isso que quando a gente vem para a reunião, a gente vê essa alegria dos irmãos, cantando o hino, louvando o Senhor, a gente sente ali, já sente já o antigozo, já sente já a alegria do reino de Deus. Amém? Então que a gente possa estar desfrutando do Senhor, da palavra do Senhor, e guardando, né, guardando o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Nosso corpo, nossa alma e espírito foi feito para Deus, o qual, lá em Gênesis, quando entrou o pecado, Satanás entrou no nosso ser. Mas graças ao Senhor que Deus, com seu amor, com sua misericórdia transbordante, que não tem amor igual a esse de Deus, Ele mandou seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, derramou seu sangue, sofreu muito, para que hoje a gente possa ter o Espírito e possa ser conduzido pelo Espírito, né? Então guardar o corpo, a alma e o Espírito, guarda a mente, né? Guarda a mente nas coisas do Senhor, né? Vamos guardar o que nós praticamos com o nosso corpo, né? Porque, eu já falei outras vezes também, quando a gente comete algo errado, o dano é muito grande, não só para a gente, mas para a igreja toda, né? A família sofre, nosso ser sofre, e a gente tem aquela dificuldade de buscar o Senhor. Então, dentro do possível, se envolver com os encargos da igreja, ler as porções, né, que os irmãos colocam ali nos grupos, ler o anime diário, ler a literatura. É um livro, né, Fundamentos da Fé Cristã, que a gente estava lendo no GFCM, né? Mesmo que você não possa ter um viver de GFCM, mas leia o livro, não deixe de ler, não, tenha comunhão na palavra. Quando comecei a ler esses capítulos dessa semana, né, para poder compartilhar com os irmãos, eu comecei a ficar tão feliz com o amor do Senhor, com a misericórdia dEle, porque muitas vezes a gente se sente até acusado, né, pressionado a viver, a servir o Senhor. Passa a ser uma pressão, né? Mas quando a gente começa a desfrutar dessas riquezas do Senhor, do que o Senhor fez pela gente, e da forma amorosa como Ele cuida de nós, aí você não vê como uma pressão, você vê o que? Como uma bênção. Toda sorte de bênçãos espirituais, né? E isso está nos dando. Então todos esses pontos aqui de Efésios, que a gente falou do capítulo 1, da questão da criação do homem, é um encorajamento, na verdade, essa noite, é um encorajamento para que a gente não venha perder esses fundamentos que a gente vem adquirindo no decorrer da nossa vida cristã. Não se achar muito capaz, não deixar de lado esse desfrute do Senhor. Amém? Irmãos, o encargo era esse, começou antes a mensagem, termina antes também. Então. E os irmãos podem compartilhar, a gente queria compartilhar assim, GFCM, né? Reunir a revisão agora por GFCM, compartilhar mais pontos desse livro, os irmãos, aqueles que leram no GFCM, para poder sermos mais encorajados e ganhar mais do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.